Olá a todos, estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast Vida Kung Fu. Eu sou o Thiago Silva, um dos responsáveis pelo trabalho no Instituto Júlio Camacho. Eu estou aqui com o meu serrinho e amigo, Thiago Pereira, que também é mestre. Olá a todos, mais uma vez juntos. Meu nome é Thiago Pereira, sou discípulo do mestre Júlio Camacho e sou responsável pelo trabalho no Núcleo Meyer da Moyal Wing Chun. E hoje muito feliz aqui de estar recebendo o mestre Leonardo Reis, meu serrim, e vamos que vamos. Então hoje a gente recebe aqui meu serrim, Dai Serrim da família, que eu posso também chamar de amigo, Leonardo Reis. Ele é o Dai Serrim, que significa que ele é o discípulo mais antigo do nosso mestre, Júlio Camacho. Ele é reconhecido por todos por ser pela sua capacidade técnica e por ser também um roteirista. Conversar com ele sobre cinema é muito bom. E hoje em dia também tenista. Ele também é um empresário super bem sucedido. Ele trabalha com automação de software para gestão, então a gente acaba trocando figurinha profissional também, mais com a Kátia, que é programadora, mais do que ele. E como falei antes, ele é roteirista premiado internacionalmente. Diga olá, sim. Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês são dois, né? Estão no topo da minha lista dos meus irmãos Kung Fu preferidos. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Né? Tem algumas correções a falar na fala do Thiago, né? Que me chamar de tenista é sacanagem. Porque, na verdade, eu jogo tênis muito mal, né? Eu jogo, mas pratico, né? Não jogo, né? Então, o tenista, né? É um hobby interessante, que você falou da Kátia, né? Kátia, por quem não sabe, é minha esposa. Ela adora tênis e tudo. E eu jogo mais para jogar com ela que outras coisas, mas gosto também porque, a gente pode falar disso mais tarde, tem uma parte especial lá toda a parte técnica do tênis. Vocês, como falaram, eu gosto muito da parte técnica, então eu gosto de fazer correlações, então tem sido um estudo para mim bacana, mas longe de ser tenista, tá, Thiago? Né? O roteiro também é um hobby, né, a gente, né, de fazer. Cheguei a ganhar um prêmio internacional aí com o primeiro roteiro que eu escrevi, mas, né, a vida realmente é mais, né, como empresário, né? Eu tenho uma empresa de software, né? E estamos aqui para falar de Kung Fu. Saudações a todo mundo, né, que está escutando a gente aí e assistindo. É interessante, você falou da parte técnica, né? Uma conversa super interessante que eu tive, até recente, com você, quando a gente foi para Brasília, né? Uhum. Foi você comparando a raquete com a faca do Wing Chun, né? Então, esse podcast sobre vida Kung Fu é quando que o Kung Fu passa daquela camada do dia a dia, de lutinha, né? E aí você fala, não, olha só, a raquete do tênis tem 8 partes, então, poxa, eu fico pensando se eu boto isso no cabo da minha lâmina. Eu falei, putz, isso é legal mesmo. Entendeu? Então, dá esse além. Mas como é que a gente chegou aqui? Como é que começou a sua jornada dentro do Wing Chun em particular? Você tem experiência em outras artes, mas como é que... Acho que é legal falar um pouquinho desse background, né? Eu sou apaixonado desde criança por artes marciais, sempre gostei muito. Então, comecei lá, como todo mundo na minha época, né? Era o judô, que era a moda, né? Então, pratiquei judô. Eu, para quem não sabe também, né? Estamos vendo aqui hoje relativamente magrinho e tudo, com um corpo, né, mais atlético, né, vamos dizer assim, mas eu era bem gordinho quando eu era criança, né? Bem gordinho, e isso no judô para mim era ótimo, né? Porque eu era pesadão, não tinha muita separação de peso lá, e eu curti muito, treinei um pouco de judô. Depois do judô, eu comecei a assistir muito aqueles filmes que eram comuns na época, os filmes de Kung Fu, né? Passava sempre na televisão, e Shaolin para lá e para cá, e aquilo para mim foi amor à primeira vista, né? Eu achava bonito, via os bichinhos tudo lá, né? Tigre, garça, tudo aqueles movimentos plásticos. Então eu falei, poxa, isso é bacana. Eu falei, pô, eu quero fazer isso. E aí, o que aconteceu? O que eu arrumei? Fui treinar karatê, porque eu não achava Kung Fu em lugar nenhum. Quando eu falei, pô, não é a mesma coisa. Eu falei, isso aqui não tem nada a ver. Mas treinei um tempo de karatê também, curti bastante essa época. E aí, finalmente, eu comecei com o Shaolin do Norte. Aí fiz um pouco de Shaolin do Norte, né? Foi uma época interessante também, né? Que eu pude aproveitar e me aproximar um pouco mais da história dos filmes. E aí brinquei com outras artes também, fiz um pouquinho de taekwondo, uma coisinha aqui e ali. E até um dia, né? E aí eu estava sempre procurando Kung Fu, mas na realidade eu falei assim, pô, eu quero treinar um Kung Fu. Kung Fu nunca saiu da minha cabeça, por mais que eu tenha viajado por outras artes. E então, o pessoal falava na época muito do Wing Chun. O Wing Chun é uma arte sensacional, é boa, porque o pessoal vai lá, e o pessoal fazia o movimento dos socos, assim, vários socos assim, ele vai, é muito objetivo e tudo. E eu confesso que eu achava meio feioso. Eu falava, pô, podendo fazer uns movimentos todo bonitão, vai fazer um negócio
feio daqueles, era como eu pensava na época, né? Até é engraçado falar isso hoje. Mas eu falei, poxa, mas naquela ideia meio... A gente, naquela época, é muito inocente, né? Você acha que vai misturar um bocado de arte marcial, vai pegar um pouco daqui, um pouco dali, fazer uma coisa super legal, e é um pouco inocente esses pensamentos. Eu falei, pô, mas vou botar no meu repertório. Vou tentar encontrar esse Wing Chun e vou treinar uns 6 meses, 1 ano, se eu gostar um pouquinho, e né, nisso foram 25 anos. Né? Nesse meu plano, né, não posso dizer que falhou, né, mas divergiu do original. Então, aí eu comecei, né, com o Wing Chun, comecei a procurar. Quando eu encontrei, foi uma coisa curiosa, né, com o nosso Sifu, Júlio Camacho. E eu fui com o meu sócio. Falei, pô, Arthur, vamos lá conhecer esse negócio e tal. E eu levei ele comigo, e na época o Sifu fazia uma apresentação que era uma apresentação muito performática, né? Vamos usar esse termo, né? Então tinha quase um truque de mágica, ele falava dos setores, fazia toda uma apresentação sobre base, e era muito impressionante, muito impressionante. Meu sócio saiu dali super impressionado, ele nunca praticou, mas ele passou meses falando daquilo, ele falava, poxa, ele mostrou para a família dele como é que fazia base, mas por algum motivo do destino ele não foi. Eu acabei também demorando um pouco, né? Eu confesso que eu fui uma vez para praticar, voltar, errei o caminho, me perdi, voltei, e aconteceram coisas desse tipo. E depois de muito tempo, né? E aí teve meu filho que nasceu também, né? Porque eu queria começar a fazer, né? Eu esperei ele fazer 1 aninho, e quando ele fez 1 aninho foi quando eu ingressei na família, né? E aí acho que vale a pena falar, né? Não sei se você vai fazer essa pergunta, se eu estou me adiantando, mas, né, por que eu gostei tanto do Wing Chun, né? Por que eu fiquei no Wing Chun e o que eu esperava? O que me incomodava no Kung Fu que eu já tinha visto e que via por aí, né? Com o Thiago, acho que já comentei isso até algumas vezes. E com o Thiago é sacanagem, né? Porque os dois são Thiago, né? Com Pereira e com Silva, vou falar assim, né? Porque, para quem não sabe, os dois são Thiago, são Pereira e são Silva, né? Isso, é uma verdade. revelação bombástica, para quem não sabe. Mas, né? Mas são as chances, né, de terem 2 caras de Kung Fu quase com o mesmo nome. Então, eu tinha muita frustração quando eu via, né? Como eu falei, eu era muito ligado naquela plasticidade dos movimentos. E quando você via um torneio de Kung Fu, o pessoal lutando, a gente via sempre os caras lutando praticamente boxe. Os caras botavam uma luvinha e estavam lá com a mãozinha em guarda e faziam um negócio que não tinha nada a ver. Ele fazia os famosos catis, né? As formas lá lindas, saltavam, faziam vários movimentos interessantes, mas na hora de lutar não tinha nada a ver. Era uma coisa muito separada e aquilo muito me incomodava, né? E uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Silvio foi assim, mas... Né? Eu falei desse incômodo no meu primeiro encontro, né? Eu falei, mas eu vou conseguir utilizar... Né? Eu não quero lutar uma coisa que eu vou lutar diferente na minha vida. Como é que eu não tinha? Ele falou, não, a luta do Wing Chun vai ser o que você vai praticar, né? Que é o que faz sentido para mim, né? E achava que deveria fazer para todo mundo. Então, isso me interessou, né? E aí eu ingressei. Foi assim que eu comecei essa jornada aí. Aproveitando, né, fazendo um salto no tempo, depois a gente pode falar um pouquinho mais do seu início, mas já com o olhar que você tem hoje, né, inclusive para caso não tenha ficado claro no início, você é titulado mestre pela Moyal Wing Chun e pela International Wing Chun Federation também. Então, com esse olhar de alguém que chegou nessa categoria dentro dessa instituição, como é que você encara essas situações onde a gente assiste vídeo, apresentações de praticantes de Wing Chun participando de torneios, coisas desse tipo, e geralmente não se saindo tão bem? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Acho que é interessante a gente falar. O Wing Chun sempre foi conhecido, né, ou se tornou muito popular devido à sua eficiência, né, uma dita eficiência, né, técnicas simples, bem direcionadas, e na prática a gente acaba vendo uma coisa, né, se você busca vídeos, o resultado acaba sendo meio decepcionante, porque você vê muita coisa ruim, né? Então tem alguns fatores que levam a isso, né? Acho que o primeiro deles é a gente entender a diferença de arte marcial para esporte. Acho que isso é fundamental. Porque quando a gente está falando em esporte, primeiro que existe uma série de regras, né? Para quem não sabe, o Wing Chun, por exemplo, a gente vai chutar, né? Não tem, né? Eu falei dos chutes bonitos e tudo, né? Aquelas coisas plásticas. O Wing Chun é uma arte que você chuta da cintura para baixo. Então eu vou chutar ou numa genital, basicamente, né? Áreas preferenciais, ou joelho, né?
mais ou menos isso, né? E a ideia é que você realmente tire de combate com essa ação. Então, quando você está falando num torneio, você não vai entrar para quebrar um joelho, né? E se você for chutar uma genital, você vai estar dando golpe baixo, né? Então, quando a gente pega o esporte, você já tem uma coisa que atrapalha, né? A segunda coisa que eu vejo que atrapalha essa performance, né, é o próprio, como diria, a própria habilidade técnica de quem se diz estar representando a arte. Isso é muito perigoso, né? Se você é um cara que você diz assim, não, estou representando o Wing Chun, você representa o Wing Chun, você tem que ser muito bom no que está fazendo, né? E a realidade é que a maioria dos caras muito bons no que estão fazendo isso, eles não estão ali para disputar um torneio. Tem muito mais, né? A gente está falando aqui de semestre, né? Você ter uma família, de você utilizar, como a gente sempre fala, o Kung Fu para a vida. Então, o que você arrisca, né, para você fazer isso não tem sentido. Uma coisa é você saber Kung Fu, é você saber ensinar, você saber lutar, obviamente, faz parte, né, sem sombra de dúvida, mas é diferente de você ser um cara preparado, por exemplo, contra um atleta de arte marcial, né? Eu tenho, né, minhas habilidades marciais, né? Me orgulho delas, mas eu não sou um cara que treino rigorosamente para lutar todo dia. Contra um cara que luta 4, 5 horas por dia, está treinando, fazendo aquilo o tempo todo. Não é meu objetivo de vida, né? Eu acho que porque eu tenho de treinamento, de experiência, eu me viro muito bem. Mas quando os caras entram, eles entram às vezes quase numa inocência, né? De como eu vou pegar e vou fazer alguma coisa. E entra um outro aspecto que eu falaria também, que é a parte que existe um certo romantismo e uma certa fantasia que não pega só do Wing Chun, acho que ele pega artes marciais no geral, né? Existem certas coisas, certas premissas que com o tempo, com o passar, né, de anos e de gerações, acabam se perdendo alguns conceitos, algumas ideias. Então, se entra às vezes num modo operandi de lutar, que ele é muito burocrático, às vezes, muito formal. O espírito, às vezes, não tá preparado para isso, nem a forma de fazer. Você acha que isso, de alguma maneira, tem a ver com uma falta de entendimento sistêmica da coisa, assim, de você ficar preso sempre a uma fase estruturada do que você aprendeu? Então, eu acho que... Como é que eu vejo isso? O Wing Chun, ele é uma arte muito sofisticada, né? É uma arte que você usa com pouco esforço, né? Você não precisa ter um perfil atlético, né? E claro que você ser forte, veloz ajuda, mas não se baseia nisso. Então, o que acontece? Eu, quando vou estar preso a alguma coisa, não significa que eu não vou usar os conceitos da coisa. Os conceitos do Wing Chun são muito fortes e eles acabam se tornando naturais. Isso eu acho muito interessante de falar, né? A ideia de você estar com a mão no meio, de você fazer algumas coisas, elas naturalmente se incorporam. E elas fazem parte disso, que não impede você fazer movimentos totalmente diferentes. O problema que eu vejo nessa prisão que você citou é que você às vezes quer fazer alguma coisa, eu vou fazer uma guarda muito certinha assim, e como eu aprendi, e às vezes a própria teoria disso às vezes tem algum furo. Então, quando a gente começa a ter a arte marcial tradicional, que eu adoro, né? É o que me interessa, mas eu gosto sempre de ter esse balanço, como vocês sabem, né? No tradicional, não é de respeitar o tradicional nem sair dele, porque acho que na tradição estão todos os fundamentos. Só que com o passar, né? Acho que esse dia eu estava falando até com o Thiago sobre isso, com o passar de gerações, a gente está na 12ª geração, né? E se você, vou desafiar o Thiago Silva aqui, que é bom em matemática, a fazer o cálculo, né? Mas em 11 gerações que foi passado o conhecimento, obviamente alguma coisa se perdeu. A cada geração, né? Então, se você, né, fala um número bom, eu já perguntei isso para o Thiago, vou perguntar para você, fala um número bom para mim perder numa geração, por exemplo, Minha pergunta é sempre perder de onde, entendeu? Não, que eu digo, de tudo que eu aprendi, eu sou o mestre da primeira geração, sou um Wing Chun Fundei. Quando eu passei para o meu primeiro discípulo, quanto perdeu do que eu passei? Espero que menos de 1%. Menos de 1%? Ele é um cara muito otimista, né? Mas se você for mesmo nesse otimismo, em 10 gerações a gente vai ter já uns 10% se perderam. Sim. E repito, ele foi muito otimista. Se você pensar em todo o conteúdo do sistema com muita coisa, né, você vai ver que é... Né, Por isso que eu falei, perder do quê?
Porque, por exemplo, o nosso DNA, já é comprovado, ele tem várias partes que são perdíveis, entendeu? A gente tem parte que a gente pode perder, entendeu? Você tem um núcleo principal que esse é fixo. O resto você pode... Então, Aqui e ali você vai adaptando, entendeu? então, eu acho que nesse perdível, né, alguma coisa se perde, alguma coisa se fixa demais. Né? Existe uma distorção, né, o famoso telefone sem fio. Né? Por mais que todos, né, na nossa linhagem tenham sempre sido muito dedicados em transmitir um in tune, né, o máximo possível, da maneira mais pura possível, existe sempre uma contaminação, não tem como. Né? A gente enxerga de maneira diferente. Cada um vai ter... Né? Nossa luta é para sempre entregar a pureza. Só que alguma coisa se perde. Quando isso se perde, eu não estou falando só de um in tune. Qualquer arte vai perder com o passar das gerações. Né? E tem que haver quase um movimento... Né? Eu penso muito nisso, num movimento quase de resgate. Assim, será que tem coisas que está se falando hoje que, né, poderiam ter um sentido diferente? Então, quando eu tenho essa perspectiva, né, quando eu entro e estou preso, às vezes, em alguma coisa muito rígido, e eu começo a perder a eficiência como combate, como luta. Porque quando o cara entra num campeonato lá, primeiro que o propósito às vezes já não é bom, né? Você quer mostrar, tem toda uma responsabilidade, como eu falei. Ele está querendo representar um estilo que é grave, né? Muitas vezes não está preparado para isso e acabam trazendo exibições muito, muito ruins que só denegrem a arte, que para mim é uma coisa extraordinária realmente, né? Eu tive contato com várias artes, né? Passei 25 anos nessa, né? Quando planejava passar 6 meses, por um motivo. Realmente me impressionou e perdi muito da inocência. Eu era o romântico, tinha muita inocência na arte marcial. Me lembro no primeiro dia no Sifu, ele mandou fazer um golpe, eu baixei na base, fiz um negócio que eu achei lindo. E ele falou para mim assim, você tá vendo como é que você ficou todo exposto aqui? E eu olhei com ele com a cara mais idiota, falei, mas falando assim, o que esse cara tá falando? Né? Hoje eu vejo como era ruim o que eu estava fazendo. Mas existia toda uma fantasia, né? Como eu falei, e às vezes acho que as pessoas se perdem na fantasia, né? Do espírito, quer ser elegante, quer fazer uma coisa muito técnica. Existe um nicho em que você traz realmente aquela essência e consegue transformar aí o verdadeiro Kung Fu, que vai servir para tudo na vida, como eu gosto sempre de falar, mas tem que servir para o combate também. Respondi, ó? Sim. Eu tô preso no ponto ainda do perder, entendeu? Eu acho que, pra mim, na minha visão, tem um ponto que é essencial e dali você não perde, entendeu? Você tem mudanças. Por isso que eu falei, nem 1% pra mim vale, entendeu? Talvez seja zero mesmo. Dentro da proposta do Sino, o que você faz é você muda. Sikun fala um pouco disso, né? Grão-mestre da Mamura. Que você muda pra ficar igual. Você muda pra manter a tradição. Se você não mudar, você tá de fato corrompendo a tradição, entendeu? Porque esse núcleo aqui, ele tem essa premissa de que vai mudar. Eu acho isso que você falou é bem interessante, né? É uma perspectiva, né, que eu respeito muito. Né? Não, eu ainda acho que existe, né, uma perda de alguma forma. Acho que tem um romantismo, né, da gente não querer acreditar. E acho que a gente tem que lutar por isso mesmo, né? Para que, tipo assim, né, que não se perdeu nada. Eu acho que coisas se transformam, coisas têm que se transformar, né, para se atualizar. Né? Na tradição, muitas vezes, a gente pega o fio da meada errado na tradição e repete uma coisa que rompe com a tradição por querer ser igual, eu concordo. Mas falando no aspecto próprio técnico da arte, eu acho que alguma coisa se perde de geração em geração. Alguma coisa se corrompe, não por uma má intenção de ninguém, mas por isso, porque eu vou ter uma visão, da mesma forma que a gente aqui tem uma visão um pouquinho diferente, né, de alguma forma o meu discípulo vai ter uma visão um pouco diferente do seu discípulo. Isso é bom. Não estou falando que isso é bom, entendeu? Não estou falando que isso é ruim. Só estou falando que corre um risco de, muitas vezes, algumas coisas que podem ter sido importantes no passado, e às vezes é uma arte de detalhes. Né? É no pequeno detalhe que você vê a grande diferença. Isso eu acho que é importante. Né? Como eu falei, como não é uma arte de força, velocidade, brutalidade, é uma arte feminina, ele está no sutil. E o sutil é muito subjetivo. Então, às vezes, uma pequena mudança pode melhorar em uma coisa, mas piorar em outra. Né? Então, a gente está nessa luta sempre de trazer o mais vivo possível, mas está sempre analisando para poder estar vendo o que está acontecendo. Porque se você entra, né, o que o Thiago perguntou, né, dessa demonstração de combate, né, de uma coisa, a gente precisa ter essa coisa bem viva. A gente tem que ter experimentado. Né? Acho que do que a gente recebeu de ensinamento, é fundamental que a gente experimente. Né? A gente tem as 3 fases aí, né, do Sao Paulo, né? Depois... Deixa eu pegar 2 pontos que você levantou. Na fala anterior você tinha falado como o in tune é sofisticado. E agora você falou da questão feminina.
A gente já teve a conversa sobre esse Tissal, por exemplo, você falando que, olha, o Tissal tem que ter sido criado por uma mulher. Como é que você liga essas duas coisas, assim, entre a sofisticação do Wing Chun e o Tissal como exercício? Então, isso é muito bom. Acho que o Tissal, né, para quem está acompanhando aí o podcast aqui, é um dispositivo de rolagem de braços, de sensibilidade, tem várias coisas que você aprende. E o que eu acho mais fabuloso nesse dispositivo chamado Tissal, é um exercício A2, e praticamente exclusivo do Wing Chun. Outras artes têm alguma coisa parecida, mas são raras, mas é um dispositivo muito exclusivo, e ele faz uma coisa muito interessante. Eu não vejo outras artes marciais, nada contra nenhuma, adoro artes marciais no geral, né? Mas a sofisticação que você falou entra numa coisa que eu aprendo a lutar, né? Ia fazer outras coisas, né? Vou falar da luta, mas eu vou extrapolar para as outras coisas também. Fazendo uma coisa que não é lutar. Tissal, né? Eu fico brincando, você falou da Kátia no início do programa, né? E ela falava, né? Depois de 10 anos, ela falou assim, o que você está fazendo esse negócio de Tissal, enrolando esse bracinho, né? Há 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Para mim, uma coisa totalmente diferente, mas para ela que está olhando, muito parecido, né? E quem olha realmente fala assim, pô, o negócio é um pouco exótico, né? Mas o que é interessante? Eu estou aprendendo a lutar, né? Basicamente, toda a prática de combate, você faz exercícios físicos, preparação física, né? Ficar mais forte, mais rápido, né? Treina o movimento técnico e luta. E você faz a luta repetidamente para você pegar a experiência, e é válido, óbvio. Mas o Wing Chun, ele traz um elemento que é esse Tissal. Esse cara, né? Que eu sou apaixonado por ele, é o quê? Ele te dá toda a essência do sistema, né? Para você aprender a lutar sem estar lutando necessariamente. Claro, né? Ele tem as transições, né? As emendas, que essas são importantes, não serem perdidas, né? No sistema, né? Mas ele acompanha a gente a vida toda, né? O pessoal de Wing Chun, normalmente, para quem não sabe, né? Se encontra, não faz sparring, não luta, né? Faz Tissal, né? Que é uma forma de você, né? Experimentar a técnica do outro, conhecer o Kung Fu do outro. E por que ele é interessante? Porque ele não se baseia, sendo redundante, né, falando mais uma vez, em força e velocidade. O Tissal tem a ver com você se relacionar com o outro, né, de aproveitar o que ele está me dando, de eu perceber o outro, de eu ter sensibilidade, de eu não forçar. Todos os dispositivos, isso que eu acho mais incrível nessa ferramenta extraordinária que é o Tissal, tudo que você usa, você vai usar para lutar. Né? E tudo que você usa também para não lutar. Porque isso de escutar o outro, de entender se você está forçando ou não, de tentar fazer a coisa mais fácil, de você deixar fluir, de você interagir com o outro da melhor maneira possível, isso serve para qualquer coisa. Isso não serve para lutar. Serve também para, né? Tem a frase famosa do nosso Moyad, né? Que o Wing Chun é tão bom que serve até para lutar. Eu repito, eu adoro essa frase e digo, tem que servir para lutar também, óbvio. Né? Eu acho que a gente, quando abre mão disso, abre mão de uma coisa que é a arte marcial, né, que a gente precisa usar ela para desenvolver outras coisas. Senão a gente poderia estar fazendo, né, Dança. podia estar fazendo dança, podia estar fazendo culinária, né, tudo isso você pode aprender muita coisa, né? Acho que a arte marcial e qualquer coisa que a gente se propuser, a gente tem que ser bom nisso, né? Como a arte marcial enseja a luta, eu acho que a gente tem que ter uma certa proficiência nisso, né? Não precisa ser o campeão do Vale Tudo, mas tem que dizer uma proficiência que você fale, poxa, tem uma coisa diferente aí. Né? Você falou até, vou voltar para o Tissal, mas, né, eu vou... você falou do tênis, né? Que eu falo que eu sou ridículo nele, e é verdade, não se espalha, né? Mas quando eu tô lá com o meu professor de tênis, faço aula de tênis, eu falo assim, pô, o cara brinca comigo, né? Eu não tenho chance de fazer, né? Ele tá ali, eu falo assim, tá bom, vai. Ele fala, pô, e o cara tem um domínio sobre a coisa que eu falo, pô, o cara, eu tô no chinelo aqui, né? Eu tô aqui falando assim, opa, me ensina aí, né? Eu quero ter a sua, né? Seus detalhes técnicos, eu quero aprender isso e ter uma diferença absurda. Eu não tenho como eu jogar uma partida de tênis nele e ganhar. A chance é zero. Zero mesmo. Né? Eu fazer um ponto, eu já fico feliz. Então, o que eu estou falando é isso. Então, quando a gente está falando da arte marcial, a gente precisa, né, com alguém que não sabe arte marcial, precisa ter esse grau de diferença. Por isso eu acho importante o domínio. E o Tissal entra bem nisso porque, além de ser, como eu falei, uma assinatura da nossa arte, ele vai te ensinar não só luta, ele vai te ensinar a relacionar com pessoas, a criar filhos, a administrar uma empresa. Tudo que está no Tissal tem a ver com relação humana. E a relação humana num momento de crise, né? Porque, bem ou mal, não é luta, mas é luta. Né? Você está ali, está disputando a cena, tem golpeamento, tem tudo isso, né? Existe uma tensão
natural que você tem que dissipar, relaxar, aproveitar. Então, o Tsal te ensina sobre tudo na vida. Por isso, eu acho que ele entra no aspecto que você perguntou do feminino, né? Porque a gente, como homem, né? A natureza, né? Tem naturezas diferentes, né? Obviamente, né? Estamos em tempos de falar de igualdade, né? E falamos de igualdade de direitos e de tudo, né? E são seres humanos, homens e mulheres, mas algumas naturezas são diferentes, né? O homem, naturalmente, é mais bruto, é mais agressivo, né? Obviamente, tem homens super, né, delicados e mulheres super agressivas. Mas, se a gente tira uma média, uma tendência, é a gente querer resolver tudo na marra, na força, né? De ser machão e de fazer. O 21 quebra com isso, né? Ele precisa você escutar o outro, não é você falar mais alto, é você escutar o que o outro está falando, pegar aquele detalhezinho que ele falou, né? E falou com braços, não estamos falando de falou só com o ouvido, claro que a gente extrapola para isso, mas aquele detalhe que ele falou, você poder escutar e tirar, né? Usar aquilo da melhor maneira possível. Então, acho que a feminilidade, a sofisticação está nisso, não é né? Porque se eu sou forte, rápido, eu resolvo tudo com mais habilidade. Quem tem mais força, mais velocidade, ganha. Né? Mais preparo físico, né? Mais técnica, mas não é disso que a gente está falando. Né? Porque a técnica, isso, né? Vocês sempre falam da minha habilidade técnica, mas a técnica ela não serve para a vida. Eu dominar a técnica serve para mim extrapolar e fazer algumas coisas na vida. Né? Mas eu fazer uma técnica marcial bem feita não ajuda em nada. Eu não quero brigar nunca na minha vida com ninguém. Né? Nunca. Né? Se eu brigar é porque eu estou sendo... Se eu brigar fisicamente, eu digo, né? Ou até verbalmente eu não quero também, né? Eu quero poder ter uma conversa e resolver sempre da maneira mais tranquila. Isso está no feminino. A mulher não vai partir para briga, né? Ela vai partir e falar assim, pô, como é que a gente resolve isso de uma maneira mais inteligente? Vamos trazer para um diálogo, né? Vamos tentar ver o detalhe. Então, acho que a sofisticação está nisso, né? E você tentar enxergar o que não dá para ver, né? A gente, né? Como, né? Homens casados, eu e o Thiago Silva, e o Thiago, né? Ainda enrolando, mas a gente sabe que, né? Mas né, o relacionamento homem e mulher, a gente sabe das sutilezas que é você entender, às vezes, de ver o invisível. Então, acho que essa sofisticação toda entra no 21. Né? Tem toda uma mágica ali dentro que você precisa estar praticando e entendendo e estar junto com o outro. Não dá para você... Né, sobrepor o outro. Quando a gente fala em conflito, a gente sempre fala em sobrepor. Eu vou lá, sou maior, sou mais forte, né, eu vou lá e resolvo porque ignoro o outro para resolver. Eu bato nele e acabou porque eu sou grandão, que eu sei mais, eu sei lá o quê. Isso é meio bruto e meio ridículo. Né? Então, eu acho que a sofisticação entra nisso. Assim, vamos evitar o conflito, né? Vamos evitar a luta. Mas se eu tiver que lutar, eu tenho toda a habilidade de uma maneira sofisticada, de uma maneira que também não é bruta. Por mais que possa ser, né, brutal o resultado, acho que o 21 tem essa característica que ele pode realmente resolver uma luta em poucos segundos, mas é a última coisa que qualquer aplicante de 21 deseja. Queria só poder fazer um interlúdio antes da próxima pergunta. Eu gostei do interlúdio. Que é o seguinte, vale a pena citar isso, assim, né? Porque essa citação que você faz do Grão-Mestre Lemamur eu não conhecia. Vale a pena a gente falar que ele teria dito, né? Talvez tenha sido sua interpretação. Sobre a parte da genealogia, só compartilhando, assim como, por exemplo, você estava falando do Tsal, dependendo da minha limitação em enxergar do que o Tsal é capaz, o que dá para trabalhar nele, o processo da pessoa que eu estou transmitindo vai bater na minha própria limitação. Então, quer dizer, quem consegue enxergar mais possibilidades promove um processo mais rico. Então, se a gente olha, por exemplo, a genealogia não como uma coisa dura que vai passando, ou que se perde, ou que passou inteira, mas como um inventário de possibilidades, algumas coisas passam e outras se perdem naturalmente. Uhum. Mas, de fato, tem o que chegou. E como que a gente preserva isso? Você que é escritor, sim, tem uma história rápida para compartilhar, que teria tido um imperador que ele falece e ele é enterrado junto com a obra dele, tá? E dentro dessa obra, ele traz alguns poréns ali. Um deles, mesmo o pessoal da etimologia falando que isso não faz sentido, ele foi o primeiro a defender que o ideograma de marcial, que é aquele mo, ele fala de deter a própria arma. Uhum. E ele apresenta essa natureza feminina não como algo inerente ao homem ou à mulher, mas uma natureza, como se fosse o yin e o yang. Uhum.
Então, ele, por exemplo, a gente entende ali que não só complementando o que você falou, claro, mas além dessa agressividade, dessa imposição, você tem muitas vezes uma passividade. Então, assim, você ser alguém que usa a natureza masculina não é só quando você é agressivo, mas complementando é quando você é passivo também, você aceita tudo. Porque seja quando você impõe ou quando você aceita, você está desconsiderando o cenário e encontrando caminhos mais curtos para chegar à vitória. Como você falou, o mais forte, o mais rápido vai se sobrepor. Mas nessa mesma obra ele também fala, uma sucessão de sucessos pela natureza masculina vai acabar em fracasso. Uma sucessão de fracassos pela natureza feminina vai terminar em vitória. Né? Então, um disclaimer que eu queria fazer. Mas eu queria fazer a próxima pergunta, assim, que é o seguinte, o patriarca Moyat teria dito, né, que ele, brincadeiras à parte, ele fala assim, você quer se tornar um monge, foi o que eu entendi da história, e aí você vai até o templo, conhece um monge, ele te leva para conhecer o templo, bate foto, te dá chá, e você desce, né? Mas se você quiser virar um monge de verdade, você vai ter que raspar a cabeça e viver com ele. Então a gente tem essa ideia de sempre o discípulo ir até o mestre. E voltando um pouquinho às origens, você inicia por um processo um pouco diferente, na qual o seu mestre é até a sua casa, te dá aula privativa. Queria saber se você poderia falar um pouco sobre esse período, sobre que lições você tirou desse período e como que a chave virou para você passar aí até o Mocum. Legal, é boa pergunta. Antes, só para dar um complemento no seu disclaimer aí, né, no seu interlúdio, eu acho que o que você falou é muito bom, né, falando das naturezas, porque o Wing Chun, ele prega sobre tudo o equilíbrio. Quando a gente fala de linha central, que a gente fala tecnicamente é uma guarda, é uma mão no meio, mas essa linha central é para tudo. Então, principalmente hoje no mundo de extremos, né, tudo para um lado e para o outro, né, como é que a gente fica no meio? Né? Então, a natureza, né, obviamente que a gente chama, né, yin, yang, né, natureza feminina e masculina, tem esses nomes porque pesa mais para um lado e para o outro. E nossa grande batalha é como é que a gente equilibra isso. Então, é um cara grandão, né, teoricamente forte, né, na verdade não sou, mas eu tenho que baixar minha bola para tentar ser mais feminino. E às vezes, né, tem uma natureza mais feminina, de sensibilidade para não sobrepor. E muitas vezes, né, uma mulher ela vai ter que muitas vezes subir, né, a sua natureza para ela ser mais masculina, para ter um equilíbrio. Ah, mas tem mulher que tem mais de energia masculina, sim. Talvez se ela tiver muito, ela tem que descer também. Então é muito individualizado, mas sempre buscando esse equilíbrio, sempre está no meio. Como é que eu equilibro as naturezas para, né, conseguir os sucessos perenes, né, para que eles possam ser longos, duradouros e repetidos. Mas voltando à pergunta você trouxe seu mestre para sua casa e tudo. Foi um período muito curto. O que aconteceu? Na verdade, eu fui primeiro, né? Eu conheci tudo e falei, poxa, mas eu estava muito agitado. Era uma época da minha vida, eu tinha acabado, né? Eu tinha um filho com 1 ano de idade, né? Tinha me mudado, a empresa, né? Era recém-criada. A empresa era de 95, né? A gente estava ali em 98. Então, quer dizer, você está montando, você faz tudo. Naquela época, né, eu fui ver férias, sei lá, mais de 10 anos depois, alguma coisa. Você, né, é um trabalho muito corrido, de muito trabalho, muita coisa, né? Responsabilidade de pai, né? Você não tem treinamento para ser pai. Então, era tudo muito, muito, muito agitado e eu queria muito Kung Fu. Eu falei, pô, não vou conseguir pegar, largar minha esposa com o filho, chegar do trabalho, fazer. Eu falei, não vou fazer. Eu não vou conseguir fazer porque a minha vida está agitada demais. E aí eu vou esperar mais e daqui a pouco a gente, né, a vida nos afasta do que a gente quer. E aí eu fui lá, o Sifu falou, não, eu vou, né, ele contou isso depois, né, falou, não, vou cobrar caro aqui do Léo para ver se ele desiste. Eu falei, pô, caro, né? Eu falei, não, mas vale a pena. Aí eu paguei, falei, e foi muito engraçado, né, e obviamente era muito legal, mas você perde muito. Né? Para mim, acho que foi importante na época, o Sifu ter aceitado, me ajudou muito. Mas naquela época, você consegue lembrar se você sentia que estava perdendo alguma coisa? Então, na época, não. Na época, para mim, eu estava muito feliz. Que eu falei assim, pô, eu quero aprender Kung Fu. Tem né, uma pessoa super, né, habilitada a me transmitir. Pô, e é só para mim, né? Então, a gente tem um pouco naquela que eu falei da inocência. Você fala assim, poxa, é melhor eu dividir um ensinamento, ter 10 pessoas, ou ter só eu. Né? Se você pensar
Na próxima você pensa, só eu, pô, é óbvio, né? 100% de atenção. E aí você fica e eu estava feliz com o processo. A realidade é que eu estava feliz com o processo, Sifu nem tanto, né? Então, o que foi engraçado, né, nessa história, começou aí no início funcionando tudo muito bem, eu empolgado. E aí o Sifu mas ele se foi incomodado com o fato, falou assim, poxa, o Léo precisa, né, tá junto com seus irmãos Kung Fu, essa coisa era quase tipo assim, para que ele possa usufruir para a gente, né, para ele tentar me trazer para a família, ele falou, poxa, eu vou fazer esse sacrifício. Não era uma coisa que ele queria, ele fez por mim. Então, quando ele vai até lá, ele falou, pô, mas deixa eu pegar agora, né, que ele começa a gostar cada vez mais, como é que eu faço para ir para o processo normal dele realmente passar aí para a nossa casa, não vez de eu estar indo para a casa dele. E aí o Sifu começou cada vez menos ir, né, a mandar irmãos Kung Fu, né, para lá. O Fábio Gomes esteve aqui esses dias aí, ia para lá, né, Sokyomero, o pessoal, perdão, tô batendo no microfone, o pessoal tudo ia para lá e tudo, e daqui a pouco não ia, sabe, começou a ficar um negócio, eu falei, poxa, e aquela magia toda de assim, que eu tô lá, né, o Sifu acabava não indo também, quase nunca mais, e sempre falou, pô, Léo, você não quer vir aqui e tudo? E com o passar do tempo também, né, você vai se adaptando à rotina, o filho vai crescendo, o trabalho ajeita uma coisa ali, você vai se preparando melhor para aquele momento. Então, acho que teve uma junção disso, né, de toda essa estratégia, né, porque é importante a gente não se acomodar, né, que se for deixa, eu provavelmente me acomodaria meses, né, anos naquela situação. Falar, tá bom, né? Então, acho que o Sifu fez o estímulo necessário e eu tive o tempo de me preparar para essa coisa, né? Para poder estar indo lá e podendo usufruir dos benefícios né, que era um ambiente mais propício, né? Ter um convívio com as outras pessoas, aprender a entender melhor como tudo funcionava, não tinha como ser na minha casa. Então, acho que esse período foi importante, mas, né, foi importante também que ele tivesse sido passageiro, para que eu pudesse realmente ingressar e continuar num processo, né, que tanto foi bom que eu estou até hoje nele, né, um quarto de século depois. Então a lição que você tira foi que da importância de ser passageiro exatamente para você não ficar acomodado naquela situação. Acho que duas lições são importantes. Acho que primeiro da dedicação do Sifu de fazer uma coisa que ele não queria, né, do tipo de dedicar o tempo a mim, né, e de fazer com qualidade, né, mesmo quando não ia, mandou, né, ótimos irmãos como fui lá para me ajudarem. Foi sempre rico, então eu não fiquei frustrado, tipo assim, pô, não tá. Ele não deixou de entregar, né? Como não me entregou, mas eu queria mais e tive que ajudar. Então, acho que tirei a lição de ser temporário e, ao mesmo tempo, dessa lição de ter sido cuidado para que eu pudesse entrar da maneira correta após. Tá ótimo. E aí eu agradeço esse carinho do Sifu por mim nesse momento inicial. Você falou muito desse equilíbrio. Quais seriam os seus valores? Quais são os valores que o Wing Chun trouxe para você? E como que o Wing Chun te ajuda a defendê-los? Então, acho que... Aí a gente falou do Sifu agora há pouco. Acho que uma das coisas mais marcantes que o Sifu falou para mim, né, várias vezes tem coisas que ficam, né, e essa foi... Ele fala que o Wing Chun é para defender os seus valores, né? Então, eu acho que você ter a capacidade de lutar por eles. Então, o que o Wing Chun me ensina, né, como valores? Acho que uma coisa... E a gente procurar sempre fazer as coisas com excelência. Claro que a gente falha, né? A gente, como humanos, né, a gente esperar a excelência o tempo todo, né, vai estar sempre desapontando, decepcionando alguém, mas o que a gente não pode desistir de entregar a excelência, né? Então, vai fazer uma coisa, vamos ter cuidado, vamos tentar fazer o melhor possível. O Wing Chun me ensinou muito a ver tudo, né, que tudo pode ser melhorado. Você olhar para qualquer coisa mal feita, hoje me grita muito os olhos. Me incomoda demais. E eu fico, né, meio enlouquecido quando eu vejo a coisa e falo, poxa, isso podia estar melhor, né? E com o tempo, né, a gente, né, vai ficando idoso, a gente vai tentando se conformar, né, com o imutável, ver que as coisas não são como a gente quer. Mas acho que o Wing Chun me deu muito essa capacidade de olhar alguma coisa e ver o quão fundo você pode ir nela. Quando a gente fala, né, tanto batendo nessa tecla da parte técnica, por que eu gosto tanto de falar nisso? Porque ela me obriga a estudar, a olhar e falar assim, por que tem errado aqui? Né? É uma coisa que eu me propus a ser um mestre, né, entre aspas, né, dela, né, entre aspas que eu digo, né, eu me propus entre aspas, né, eu estudei e acabei sendo titulado como, né, nunca foi exatamente um super objetivo, nada disso,
né? Mais uma consequência. Então, mas se eu estou lá e tenho um título desse, o que eu vou fazer com esse título? O mínimo que eu tenho que fazer é conhecer a fundo essa arte. Claro que ela não se limita ao aspecto técnico, mas o aspecto técnico é uma ferramenta fundamental para todo o resto. Então, quando eu consigo me debruçar e olhar, eu falo, pô, isso aqui ainda está errado. Né? Quando eu falo, né, da tradição, eu falo assim, pô, isso aqui será que lá atrás não era um... Quando eu falo do se perder, eu olho e falo assim, poxa, isso aqui talvez... Porque eu não quero reinventar nada, de verdade. Né? Tem um cara que, né, era... Na China sempre foi muito comum, o cara inventou um novo estilo de Kung Fu, eu não quero inventar nada. Mas eu fico brincando que eu quero ser quase um arqueólogo. Eu falo assim, pô, do Wing Chun. Eu falo, será que isso aqui no passado não foi? Tem pista no sistema? Eu faço essa, né? E é um exercício mental gostoso para mim, de olhar e falar assim, poxa, o que isso está faltando? Por que isso aqui não funciona? Isso devia funcionar. O que tem errado aqui? Qual o detalhe mínimo que pode mudar tudo? Né? O que pode ter sido corrompido, muito entre aspas, né, durante o tempo, né, ou desviado, né, corrompido é um termo talvez forte demais, mas o que pode não está exatamente como poderia ser da melhor forma. Então, esse olhar para a perfeição, né, o Wing Chun me ajuda muito a falar e falar assim, poxa, isso pode ser melhor. Né? Eu tive um problema sério, você falou da época de roteiro, né? A Kátia que queria me matar, ela falou assim, não leio mais esse teu negócio não, porque, tipo assim, eu tive umas... Né? Eu tive mais de 20 versões do roteiro, assim, brincando toda hora, e recebia comentários e falava, pô, isso aqui pode ser melhor. E se pode ser melhor, eu tenho esse problema, né? Se pode ser melhor, por que você não vai melhorar? Né? E aí você, às vezes, gasta um esforço demais, né? É uma coisa que entra o equilíbrio, né? De você falar, poxa, eu não posso... Né? Tem uma hora que você tem que parar, né? Porque o esforço é tanto para você ganhar um 0,1 que começa a ter um problema do tipo assim, o esforço que eu coloco e o ganho que eu tenho não vale a pena. Então, né, é o equilíbrio de novo. Que, né, tem uma história empresarial famosa de uma empresa que o cara tinha, sei lá, 98% de satisfação e ele queria 100%. Ele queria 100% dos clientes satisfeitos e, né, sendo breve, ele praticamente quase falha a empresa para atingir esses 2%, porque ele começa a gastar e não consegue. Então, a gente tem que entender esses limites. O Wing Chun começa a falar assim, poxa, tudo tem um limite, tudo pode ser melhorado. Né? Você pode ir a fundo em alguma coisa, tudo tem uma lógica. Né? E acho que, como grande fator, além do equilíbrio, o Wing Chun acho que fala o tempo todo do equilíbrio, que é um alicerce, é um pilar muito forte para mim. E ele fala também da coerência. Acho que você tem que fazer, tem que ser coerente. Se eu faço uma coisa, ela tem que ter coerência. Coerência com os meus valores, né? Você perguntou dos meus valores. Então, um valor para mim é ser coerente. Né? Eu acho que eu não posso ser aquele cara, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Acho isso horroroso. Horroroso porque, né, você não está sendo coerente com você mesmo. Né? A não ser que... Né? Ou talvez sim. Eu talvez esteja sendo preconceituoso. Né? Se você fala, né, faço o que eu faço, não faço o que eu digo, você está sendo coerente com esse teu jeito de ser, que você quer que o outro cara faça alguma coisa, mas que você não siga. Talvez seja o seu valor. Então, você entende, né, os seus valores, o que você acredita, o que você quer, né? Acho que isso é importante. Né? Então, como valor, acho que o Wing Chun me ensina tudo isso. Como valor pessoal, né? Acho que família, para mim, é uma coisa muito importante. Né? Minha vida toda sempre vivi em função da família. Então, todos os valores, né, de poder entregar essa excelência para os meus filhos, para minha esposa, né, para quem convive comigo, né, de tentar fazer... Né, meus funcionários talvez vão dizer que não, mas eu procuro dar o melhor ambiente possível, fazer com que a coisa funcione. Né? Por muito tempo eu gastei uma energia absurda, né, para a coisa funcionar. Hoje eu consigo ter a firma funcione, né, a empresa funcione bem, com menos participação minha, que acho que tem a ver de novo com o equilíbrio. Né? Você equilibrar a vida pessoal, profissional, né, os seus hobbies, tudo você tem que tentar trazer um equilíbrio. Tudo que é exagerado vai pagar um preço. Né? Então, acho que coerência e equilíbrio, né, e a capacidade de defender seus valores, acho que são os atributos que o Wing Chun ajuda você a cultivar. Né? Tem uma frase do Aristóteles, ou melhor, Aristóteles teria dito... Talvez tenha dito. Tem vídeo? Não vai ter, né? Mas ele fala que a forma como você faz qualquer coisa é a forma que você faz todas as coisas. A excelência tem que ser um hábito. Entendeu? E eu sempre, quando eu vejo essa frase, eu sempre lembro de você, entendeu? Tipo, você ter excelência em tudo que você faz é um valor que eu vejo muito presente em você, assim. Lá no início, quando eu falei da excelência técnica, era essa excelência que eu estava querendo dizer. E não só técnica, mas em tudo que você faz. E como você falou complementando, acho que o que você falou, o hábito é uma coisa muito importante. Porque não é da nossa natureza,
não é da minha, tá? Fazer tudo com excelência. Não é natural. O natural, como ser humano, é você, né? Você busca desafios e tudo, mas a gente quer, né? Respirar, quer estar, né? Quer estar bem, quer estar momentos felizes e tudo. Então, e se tem a excelência, às vezes, custa caro, como eu falei, né? Então, acho que esse hábito de você cultivar, né? Às vezes até abrir mão, dependendo, por outros motivos, né? Eu tenho uma história, vou contar a história, a Kátia vai brigar comigo depois, mas eu vou contar essa história publicamente. Perdão, amor. Desculpa. Mas é a história que eu falo, quando a gente começou a namorar, a Kátia tinha né, ela tirava... Mas ela, é importante falar que ela tá viva, porque você fez assim. Não, perdão, ela tá olhando, tá viva, tá viva, tá no meu coração, viva no meu coração e viva comigo em casa lá, tal, né, me ajudando no meu dia a dia. Bem observado já. O pessoal do rádio não vai ter visto, né? O pessoal do áudio, mas é bem observado. Corta depois na edição, você tira fazendo assim. Mas a história é muito boa, por isso eu gosto de falar. Porque a gente, quando começou a namorar, ela estudava muito. E a Kátia era uma pessoa que só tirava 10. Nessa excelência era 10, 10, 10. Não tinha 9,5. E isso começou a trazer... Aí eu gosto de falar, tô falando por causa do equilíbrio, né? E chegou uma hora eu falei, pô, esse negócio não tá dando certo. Porque, tipo assim, eu queria namorar, eu era adolescente, gente. E ela queria estudar. Eu falava, pô... Falei, olha só, a gente tá num... Muito esforço, né? Eu tô contando essa história por causa disso. Muito esforço. Falei, tem muito esforço pra você tirar 10. Falei, vamos fazer o seguinte... Aí fiz minha proposta, ousada. Falei, você vai estudar metade do tempo. Metade. E no vez de você tirar 10, tu vai tirar 9,5. 9,5. Com 50% do esforço. Acho que é um investimento racional. Ela olhou e falou, pô, mas vou deixar de tirar 10. Eu falei, faz isso. Vai valer a pena, né? Estamos 30 anos nessa história aí, jamais, né? E acho que valeu. Então ela falou, tá bom. E foi dito e feito. Ela realmente começou a estudar muito menos, continuou tirando notas extraordinárias, mas encontrou um equilíbrio. Então eu acho que essa coisa da excelência, né, você também tem, né, ter cuidado para você não desgastar, porque você não vai conseguir manter uma coisa que é over, que é sobrecarregado o tempo todo. Você vai conseguir por um período, você pode conseguir... Eu, para montar a empresa, trabalhei, 2 anos e meio, todo dia, de 7 da manhã à meia-noite, todo dia, não, de segunda a sexta, sábado de 8 às 18 e domingo de 8 a 1 hora da tarde, meio-dia. Durante 2 anos e meio. Eu e meu sócio. Recém-casado. Não é fácil. Tu não aguenta. Mais de 2 anos e meio, quando eu parei isso, quando eu pude respirar um pouco, eu estava neurótico. Eu olhava assim e falava assim, eu tenho tempo para fazer alguma coisa, o que eu faço? Eu me senti, né? Porque eu não tinha nada. Então, você aguenta um tempo, mas uma hora a corda rompe. Então, tem que existir um limite para tudo e para se equilibrar. Então, a excelência, né? O conselho é, busque sempre, né? E você tem que chegar numa excelência, mas não precisa ser a perfeição. A perfeição, às vezes, custa caro e a gente dificilmente consegue, né? Você citou muito o nosso Sifu, né, o mestre Júlio Camacho, e eu queria saber se você poderia contar um pouquinho sobre a sua história até se tornar discípulo e o que você interpretou do seu nome, né? Porque eu lembro bem dessa cerimônia, eu estava lá como caiciando Felipe Pita, um antigo praticante. Sim. Eu não sabia que você ia fazer baici naquele dia. E quando eu vi a cerimônia acontecendo, eu fiquei muito surpreendido, porque era a primeira cerimônia de discipulado da família Mojioleu. Hoje eu não sei quantos discípulos tem, mas você foi o primeiro. E você insistiu muito para fazer. Então, pelo que chegou para mim, não é? E eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre esse seu pedido, sobre você ter se tornado discípulo e o que você entendeu do nome Kung Fu, né? Como a gente chama, que você recebeu. Legal. Eu acho que é importante eu falar, né? O ocidental, né, o Thiago gosta muito desses paralelos das culturas, o ocidental valoriza muito o esforço, o sacrifício, né? A gente vai fazer força para alguma coisa, geme, faz faz cara feia. Então, a gente tem esse negócio, o esforço traz o sucesso. E no pensamento chinês, você já tem aquele negócio assim, que o cara bom não é o cara que está se esforçando, é aquela coisa que quase... Né, tem um trabalho, às vezes, absurdo por trás, mas ninguém vê o que acontece e acontece.
No meu caso, a minha relação com o Fu, acho que é importante falar, sempre foi muito orgânico, sabe? Acabou entrando na minha vida de uma maneira, né, muito encaixada. Então, me lembro da nossa titulação, né? Pra quem não sabe, né, tem toda essa propaganda, né, que eu sou o primeiro mestre e tudo, mas o Thiago foi titulado no mesmo dia que eu, 1 minuto depois. Então, né, não, é quase gêmeos que tem que dizer quem é o primeiro, né? Mas, né, eu sou um pouco mais antigo que ele, né, na família, mas, né, tem algumas histórias, mas é importante falar que ele é, né, mestre do mesmo dia que eu. Né? Eu fui discípulo antes, né, entrei na família antes, mas então isso é um fator importante. Então, voltando à sua pergunta, então foi tudo muito orgânico para mim. Então, quando eu entrei, como eu falei, né, eu fui encaixando na minha vida, depois eu encaixei para ir para lá e foi sempre tudo acontecendo. E na época, né, acho que é uma história que é importante te falar, né, se você, qualquer um que vê, do tipo assim, quando eu entrei na família, né, o Sifu não era Sifu. Né? Acho que é importante a gente contar essa história, porque não tem por que ter segredo nenhum sobre ela. Né? E acho que é bacana a gente falar. Então, ele era meu sirrim. Né? O Sifu era meu sirrim. E todo esse processo, né, que eu fui para casa, ele representava, né, o Sikun, né, meu Sikun, meu Imamura, que na época, né, exerceu o papel do Sifu. Ele era o Sifu da família toda. Só que a relação, com os anos foram passando, a relação minha com o Sifu foi se fortalecendo, né, com o Sifu Júlio Camacho, né, nosso Sifu, né, então foi se fortalecendo e foi crescendo. E eu falava, poxa, né, Sirrim, pô, você acha que você vai Sifu trabalhando para, né, se tornar Sifu. E eu falava, pô, Sifu, o que você acha? Não seria legal ser seu discípulo e tal, né? Adoro o Sikun, né? Sikun, né, tem, né, é uma figura, né, lendária, vamos dizer assim, né? Não tem nada a falar, mas eu falava, pô, mas tinha aquela proximidade, aquela relação, aquela, né, cumplicidade, né, tudo muito forte. E eu falava, sempre falava para Sifu não, Sirrim na época, você não pode, seria legal, né? Dava aquela cantadinha assim, nada, ele falava, não, você tá maluco, não. Você está falando, não tem sentido nenhum, né? Não, pô, se for e tal. E sempre foi assim, muito nessa história. Só que a partir do momento, né, que o Sifu, ele se titula, né, e ele começa a ter que ter discípulo, né? Começa a ter que ter, ele pode ter discípulo. Não, e eu tô ali, diz, né? Olha quem fala. Exatamente. E então ele está lá e eu tô ali na porta, né? Contato constante com o Sifu e aquela catucadinha começou a ser mais constante. Falei, pô, mas você agora? Não, e tal. E foi para lá e para cá. Então, foi uma coisa que foi... Você não tem aquele momento, você fala, pô, teve aquele dia que teve, né, que entrou uma luz pela janela assim, né, ou caiu uma figura do Santo e caiu no chão e deu um... Não teve nada disso. Foi acontecendo naturalmente. Isso que eu acho que é o bacana do processo, como eu falei, é muito orgânico. Então foi acontecendo e teve um dia que ele falou assim, pô, e começou aquilo que era o impossível, que não ia acontecer. Você falou assim, poxa, está no coração de nós dois, né? E o Sifu muito constrangido, falou, pô, mas, né, se sentia constrangido com a situação. E aí, né, conversou com o Sikun, que eu estava enchendo o saco dele e tal. E o Sikun recebeu, acho que muito o braço aberto. Isso é importante falar. O Sikun falou, poxa, eu acho que tem que acontecer, né? E ele apoiou esse movimento, ele achou que era importante, achou que fazia sentido, né? E tanto, né, que minha cerimônia, né, de discipulado, né, com a presença do Sikun, né, com a anuência dele, com tudo. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né? Até porque deu, né? Porque muitas pessoas, né, o Sifu, ele cuidou do Kung Fu de muita gente aqui, né? Fazendo trabalho no Rio. Então, você tem, né, vários mestres aqui, inclusive, que não são discípulos dele, mas sim do Sikun, mas que tiveram, né, grande parte da sua formação feita pelo Sifu, né, e muito bem feita, diga-se de passagem. Então, né, e só que havia aqueles caras que ainda, né, aquele pessoal, né, que eu fui o primeiro que ainda, né, que já vinha de uma época que já acompanhava o Sifu, né, com uma certa distância do Sikun, porque estava em São Paulo, né, e esse meu movimento permitiu que, né, que outras pessoas, né,
pudessem acompanhar esse movimento e fazer uma coisa que fazia sentido, né? Vocês dois são mais 2 exemplos vivos disso, né? Importantes. Então, eu tenho orgulho de ter feito, né, esse movimento, que foi um movimento com toda a anuência do SICUM, que fez sentido e orgânico. Acho que isso foi importante. Não teve uma forçação, sabe aquilo de não forçar? Aconteceu o que tinha que acontecer. Então, e com isso gerou outras coisas. E acho que quando a coisa é certa, né, o que aconteceu é certo e é orgânico, ele acaba gerando outros frutos bons. Então, eu fico feliz com isso ter acontecido. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né, se faltou alguma coisa. Acho que faltou alguma coisa. Faltou falar do nome Kung Fu. Do nome Kung Fu, exatamente. Legal. Né, o nome Kung Fu é bacana de falar, e meu nome Kung Fu é bem característico, né, que é Moi Lei Won. Né? Eu falando né, não posso ficar falando né toda hora. E o Moi Lei Won, o nome Kung Fu, antes de falar do Moi Lei Won, Sifu sempre me ensinou o quê? Que ele tinha 3 coisas intrínsecas a qualquer nome Kung Fu. Né? Ele é escolhido pelo seu Sifu, né? E o Sifu sempre fez dessa maneira, dando esses 3 pilares, né? 3 características para o nome Kung Fu. Uma delas é de falar de você, de trazer uma característica pessoal sua para dentro do seu nome, alguma coisa que representa você, né? A maioria dos nomes Kung Fu, inclusive, eles têm uma semelhança até fonética, né? Muitas vezes com o próprio nome. É comum usar um ideograma chinês e aproximar do fonético. No meu caso, né, tem o Lei, que você pode puxar para Léo um pouquinho, mas o On não tem nada a ver com o sobrenome de Reis, né? Você pega o do Thiago, né, que tem o Thiago Si, né, que vai, né, Thiago Silva. Então, a gente tem... Essa fonética, para mim, não tem. Mas tem uma brincadeira com o meu sobrenome, que é Reis. E o On, né? Traduzindo, a gente pode traduzir por imperador, né? Então, se for falava que era o bônus pela época dele de publicitário, era esse Reis com o On aqui. Então, essa primeira característica, né, tem essa brincadeira com o nome, mas, né, de novo, né, eu não gosto nem de ficar falando muito nisso, porque fica voltando numa mesma tecla, mas sempre houve, né, a história de eu me sair bem tecnicamente, de conseguir ter uma proficiência com as pernas e mãos, né, na arte. E esse Wong, ele entra com, de alguma forma, né, o Lei, ele significa honrar respeitosamente, né? O Thiago também tem Lei no nome, né, faz uma proximidade na gente também. E então, né, Moi Lei Won, de alguma forma, entraria, e aí ele soa, e acho que isso é bacana para a gente explicar, ele entra como, né, quase do tipo assim, o reis, ou o imperador, né, eu brinquei com o reis, que honra Moi, que é a família, né, de alguma forma, é uma interpretação que eu gosto. E esse imperador, ele vem com uma coisa que existe, né, a missão, né, além da característica, existe a missão e existe o aviso. Então, como missão, pegamos... Eu não gosto de falar muito de ideograma perto do Thiago, porque ele é um especialista e eu posso falar bobagem, mas eu sei que ele não vai me corrigir no ar, no máximo ele vai dar um adendo ali se eu falar alguma bobagem. Mas o ideograma do imperador, ele tem o simbolismo de unir o céu e a terra. Aquele, né? Porque o imperador, para o chinês, ele tem quase um aspecto divino, né? Então, esse unir o céu e a terra, a gente tem uma lenda também na família de que o pessoal muitas vezes acaba indo para um caminho de vida Kung Fu e menos técnico, né? Não é verdade, né? Assim, para alguns é verdade, para outros não, como tudo na vida, mas de alguma forma, né? Eu me vi como uma missão, né? Não só para mim, né? Do tipo assim, não deixar o aspecto técnico, marcial da arte se sobrepor aos outros aspectos. Então, para eu encontrar esse equilíbrio, uma missão interna e uma missão externa que eu vi também, que eu interpretei. Isso é interpretação, tá? Quer dizer, não tem uma palavra direta do Sifu é isso ou não é. Mas, né, tem algum comentário, alguma coisa, e você tenta chegar nessas conclusões. Mas também de fazer essa união, que a família nunca perdesse esse equilíbrio, que é o que a gente está falando desde o início do programa, e equilibrar. Como é que eu equilibro, né, o Kung Fu marcial com o Kung Fu da vida, que no fundo é o que mais interessa. Mas um precisa do outro para existir. Então, eu acho que tem essa história, né, dessa missão. E como um aviso, tipo assim, não, né?
tem um aviso da arrogância. Eu acho que isso é importante. Assim, não fica achando que você é o cara. Esse imperador, ele traz uma brincadeira como tipo assim, ó, você, né? É quase como, para mim, vira quase um apelido, né? Não diria caricato, mas ele entra no tipo assim, ó, tem isso aqui, mas não leva isso muito a sério. Cuidado para você não achar que é o que você não é. Então, eu gosto de entender dessa maneira. Tem um aviso assim, ó, não seja, né, sobrepotente, arrogante, nem nada, porque, né, você né, é o primeiro, mas é mais um. Né? E, como eu falei, procuro fazer com excelência, né? Mas eu acho que o nome Kung Fu ele tem essa característica bacana de falar de você, te dar uma missão, né, e te dar um aviso. Você quer falar do meu nome Kung Fu? Não. Tá ótimo. Não tem nada a adicionar. Eu queria tirar uma casquinha para ele me contar alguma coisa. Não, vai mesmo. Sim, queria aproveitar, já que você falou da parte técnica, me ocorreu agora o seguinte, se você poderia falar um pouquinho, é que muitas vezes a gente tem vários tipos de praticantes, mas tem um que ele tem uma habilidade com as mãos livres que ele não consegue transpor para o uso das facas. Ou muitas vezes você tem uma pessoa que faz as coisas na base da raça que obviamente não vai funcionar nas facas. E você parece ter feito essa transição bem, assim, né? Das mãos livres, do John, do Quan, pro Do. Você poderia falar um pouquinho sobre o que você entende sobre isso? Excelente pergunta, Thiago. Eu acho que você vai se lembrar eu vou chegar lá, mas eu me lembrei logo, né? Eu e o Thiago, nós somos fãs do Conan, né? A gente gosta do Conan. Isso. Desculpa, pessoal, a gente gosta do Conan, né? Hoje em dia a gente tem que pedir desculpa por gostar do Conan. Mas, então... E logo no começo, né, quando né, nas primeiras práticas que eu estava com o Thiago com faca, eu falei, Thiago, você está querendo ser o Conan. Não seja o Conan. Né? E isso eu acho que é muito bacana, por quê? Né? E repito isso até hoje, né? Não seja o Conan. Por que não seja o Conan? Porque o Conan é o bárbaro, né? E aquela energia feminina que a gente falou... Passa longe. O Conan não tem desculpa, né? Ele não tem, né? Não sei se é o Conan rei, depois ele... Acho que não tem, esse homem não tem jeito, né? Mas essa energia feminina, ela precisa estar na faca. E o que acontece? Por que essa extrapolação é muito difícil? Porque quando eu tenho essa energia masculina exacerbada, da força, da raça, da garra, né? Não estou falando que mulher não tem raça, não tem coisa garra, mas tem aquela coisa assim, do tipo, eu vou sobrepor, eu vou, uma coisa, né? Isso nunca é, nem para homem nem para mulher, um sinal de inteligência. É um sinal de determinação, não é que você não tenha que ter, mas ele extrapola o bom senso, porque, né, e tem vezes que você precisa mesmo, né? Se você não tiver a garra, você não segue adiante. Mas se basear tudo nisso, está muito ruim. Então, você às vezes tem uma habilidade, como você falou, você é bom na mão, você é forte, você é rápido, você tem reflexos, você faz o que você quiser, você acaba se baseando naquilo, e aí está o grande perigo. Porque se eu sou bom numa coisa, eu não preciso me desenvolver tecnicamente nela, porque é quase como se fosse minha natureza, né? Eu sou ruim em todos os esportes, isso eu preciso até falar, eu sou ruim em todos os esportes, eu sempre fui meio ruim, né? Eu fui goleiro porque eu na linha era muito ruim, sabe? Então, e fui bom goleiro, fiz com excelência, posso dizer para você. Mas, essa vontade de sobrepor, de fazer a coisa na garra, ela tem sua limitação. Né? Ela vai te levar a um ponto e tem uma hora que você esbarra em alguma coisa. E quando a gente está falando do Wing Chun, que é uma arte de mulher, uma arte sofisticada, inteligente, quando eu faço dela uma arte exclusivamente masculina, vamos dizer assim, eu vou pagar um preço. Porque faca não tem a ver com força e velocidade. O corte dela, ela não precisa, né? Precisa de uma certa habilidade, sim, mas ela não tem a ver com você ser forte, rápido. Tem muito mais a ver com a fluência, como é que eu vou fluir quando as coisas acontecem. Né? Quando tem uma lâmina vendo, né? Filme é muito ridículo, né? Filme, o cara que bate espada assim, tlim, 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 né? Você sabe que a lâmina vai fazer, ela vai correr. Você não vai ter aquela batida, ela vai tocar, vai servir como ponto e vai entrar. E aí aquele cara que era forte, rápido, e que o braço dele sustentava qualquer porrada, começa a ser cortado. Guerra nas Estrelas, que é super legal, super plástico, quando você vai pensar no que ele está fazendo, né? Que é uma lâmina que não tem peso, né? Sim. Essa é uma pergunta importante, até fazendo, já que você é roteirista também.
conforme você vai entendendo o Do, fica mais difícil de assistir filmes que usam espada ou fica mais fácil de apreciar filmes do Kurosawa? Eu preciso voltar a ver o filme do Kurosawa, que tem tempo, né? Mas eu acho... eu não consigo nem dizer sobre o filme do Kurosawa se são bons ou coisa ou não. Nesse momento, né? Fica como missão, né? Se você me perguntar um outro dia, eu vou voltar a assistir. Mas é muito difícil, né? Eu comentava até com meu irmão sobre isso. É muito difícil para mim assistir cena de espada, de luta. Não só de espada, de qualquer... Mas espada acho que grita mais. A luta ainda tem toda uma acrobacia. Os caras, às vezes, né, sabem o que estão fazendo. Já vi lutas muito legais, assim. Tem um cara, às vezes, que você fala, pô, você respeita. Eu olho e falo assim, poxa, o cara... Eu já vi o cara lutando na cadeira de rosa, o cara fazendo movimentação com a cadeira. O cara se... Poxa, coisas bonitas eu já vi. Às vezes você vê e fala assim, poxa, uau, eu consigo apreciar isso. Na espada é mais difícil. Porque, né, dificilmente o cara domina uma espada e a coisa para ficar bonita na tela. Né, tem sempre aquele cara segurando a espada. E, né, que é muito ridículo. Você vai vazar aquela espada ali em segundos e vai matar o cara. Né? O cara normalmente ataca corpo, né? Você não vai... não é tão legal o cara ficar cortando a mão do outro no meio do filme. Né? Então o cara tá sempre querendo furar ele, cortar uma cabeça. E existe um processo, né? Não é que você não possa cortar uma cabeça nem furar o outro, mas você vai passar pelo braço, que está antes, pela lâmina toda. Então, para mim, fica, né, respondendo a sua pergunta, ele fica muito difícil você olhar, que você olha e você fala assim, poxa, é muito difícil você assistir e ver uma coisa coerente. É raro você ver. Então, posso dizer com tranquilidade que fica difícil. Mas voltando para o cerne da pergunta, então, a mão livre, isso eu quero falar bastante, né? Enfatizar. O cara que normalmente ele foi bom na mão livre, não chega na faca, ele teve uma dificuldade, ele vai ter uma dificuldade de transposição. Aí já é uma interpretação, posso estar errado, tá? Mas é como eu vejo, né? Ele vai ter uma maior, não é que ele não vai conseguir, dificuldade de transpor o próprio Wing Chun, que é uma luta, para uma atividade da vida. Né? Se você pegar luta com arma e luta sem arma, são coisas diferentes, óbvio, mas são coisas iguais também. Né? Acho que está o equilíbrio, né, da coisa do diferente. Né? Eu sempre brincava com o Sifu sempre falava assim, poxa, tem que entender que arma, né, você está com a arma e sem arma são coisas muito diferentes. E eu concordava com ele dizendo assim, pois é, são muito iguais. Né? Porque tem aquela coisa da adaptação, né, do tipo assim, visivelmente é diferente, mas na natureza é igual. Na natureza, se você respeita a natureza e entende, traz lá para o fundo da natureza, elas são iguais. No movimento, muitas vezes são diferentes. Então, essa pessoa que pegou e foi boa na mão livre, na faca ele tem essa dificuldade, significa que ele não usou bem a mão livre. Ele não usou a mão livre na essência do Wing Chun. E com isso, se ele não pegou essa essência do Wing Chun, ele pode ter provavelmente terá uma maior dificuldade em extrapolar isso para as coisas que não são lutas. Se eu não conseguir... Se minha prática, que deveria me ensinar sobre tudo, ela não consegue me ensinar a transpor da mão para a faca, que são ambientes marciais, como é que essa mão, que ela era abusiva, vamos dizer assim, que ela vencia pela força, como é que eu pego esse conceito e transformo pela vida? Então, essa incoerência entre mão e faca, para mim, não pode existir. Por quê? Porque eu preciso entender. Então, se está incoerente, e acho que é importante falar que o papel da faca é esse. Porque é difícil você ter, né, você não usar, você não ter aquela coisinha na mão livre, aquele detalhe que você aprendeu a fazer e dar aquele truquezinho, é difícil fazer. Então, a faca, ela entra como um grande educador. Por que a gente fala sempre que ela é refinamento? Ela não é um conteúdo novo, embora você aprenda muita coisa, mas você usa para refinar tudo, né? Seja a vida, seja a mão livre. Então, se a faca a mão livre está sensacional e a faca está ruim, é porque a mão livre não está tão sensacional assim. Você está usurpando. Você está usando ela de maneira inapropriada. Você está usando outros atributos que não são Kung Fu, realmente a essência da arte, para fazer uma coisa para sobrepor o outro. Então é fundamental que realmente, e é para isso mesmo, né, que a faca você use para revisitar a mão livre. E a mão livre para a faca, né, e como tudo no Wing Chun, tudo se retroalimenta. Né? O sistema todo você vai vendo, você vai e volta. É um filme que volta em loop o tempo todo, e você volta para o início, volta para o meio, vai do meio para o novo, e assim vai caminhando. Eu costumo ver o sistema como uma curva de Moebius, que é aquela que é trançada, ela nunca tem fim. Sim. Você está lá na frente, aí você volta, mas você
passa pelos mesmos pontos o tempo todo. É bacana que essa fita de Moebius, né, ela faz aquele símbolo quase do infinito, ou seja, né? Não vai acabar nunca. Ela, né, simbolicamente, ela é interessante. É matemático, mas ao mesmo tempo, eu não sei nem se o símbolo do infinito tem alguma origem no... É possível, não, né? não Acho que é possível, né? Acabei de pensar nisso agora, que tenha tirado até dali. Uma coisa que eu tenho conversado muito no núcleo é sobre isso. Eu falo assim, gente, é muito comum a pessoa falar assim, não, eu vou voltar no Sinintal para aprender alguma coisa. Cara, não volta no Sinintal. Você já tá no Build, você já tá no John, já tá no Do. Vê o Sinintal pelos olhos que você tem agora, que vai ser muito mais rico do que ficar tentando voltar lá atrás. Não olha para trás, olha para frente. É o Sinintal da frente que você vai ver. É legal, acho que isso é bacana isso que você falou, né? Que tem aquela história do, né, do famoso conto chinês, aí, fábula chinesa aí do rio, né? Que o rio, né, nunca é o mesmo, né? E se você faz no mesmo caminho, né? O caminho não é o mesmo porque, mesmo que seja o mesmo, porque você já não é mais o mesmo quando você trilha aquele caminho, né? O rio tem a ideia de você estar sempre passando, né? Então ele nunca é o mesmo rio que você está, mas um caminho poderia ser o mesmo caminho. Só que quando você anda de novo aquele caminho, você já tem tanta experiência, ou alguma mais experiência de quando você passou outra vez, que se você tiver algum nível de Kung Fu, você vai olhar esse caminho de uma maneira diferente. Então o caminho vai ser diferente, você vai apreciar coisas que não tinha visto. Quando você fala do Sinintal, é exatamente isso. Acho bacana essa sua ideia de olhar para frente, né? O Sifu costumava conversar sempre, falar de uma ideia chinesa, né? De novo fazendo paralelo Ocidente e Oriente, né? E China, que a gente olha sempre o passado para trás, né? Mas que o passado, na realidade, ele está à nossa frente, é o que você enxerga. O futuro é o que está atrás, é o que você não vê. Você só consegue olhar o que está na sua frente. E o que está na sua frente é o passado, né? O futuro, ele é uma projeção que depende de você olhar para o passado para você projetar bem. Então, eu acho que isso que você falou, eu gostei bastante. Tá dirigindo de ré, né? Dirigindo de ré. Boa. Tem um filme, sim, que em termos de filmes de Kung Fu é o meu favorito, que é o The Grandmasters, né? Que faz um retrato ao Patriarca Ip Man ali, né? Uhum. E o filme ele tem algumas frases assim que me marcaram muito, porque de texto ele é muito bom. Mas tem um momento em que o Patriarca Ip Man ele é retratado como alguém que frequenta um determinado local, que é onde o círculo marcial se encontra. Uhum. E para estar lá, ele deixa a esposa em casa. Então é uma retratação bem curiosa. E aí, em determinado momento do filme, ele fala assim, mulheres e crianças, né, atrapalham quem faz parte do círculo marcial. Que é como se você não pudesse dar atenção para poder estar ali envolvido com as questões, né? Mas você conseguiu fazer um caminho de equilíbrio, né? Então você conseguiu equilibrar ser um empresário, ser uma pessoa que tem os filhos e a esposa em alta conta, tem os seus hobbies como tênis, beach tênis, mas mesmo antes desses hobbies você conseguiu equilibrar tudo e ser titulado um mestre de Kung Fu. Você poderia falar um pouquinho sobre essa sua jornada para poder equilibrar de maneira orgânica, como você sempre fala, todas essas funções sociais, né? E chegar onde você chegou? Ótimo, ótimo. Então, eu acho que o Sifu, ele falava muito, eu acho isso interessante, né? Que são dois aspectos que a gente pode olhar. Ele falava que o meio, ele pode ser da média, né? Você está num extremo e está no outro. Se você está uma hora aqui, outra hora aqui, na média você está no meio, né? E aí, obviamente, que você não faça daqui para cá, né? Você transita entre uns e outros. Eu, como premissa, né? E aí é característica minha, pessoal. Como premissa, eu nunca gostei de me afastar demais do meio. Né? Eu não sou aquele cara que fala, que vai para aquele esquerdona, direitona, cruza para lá e para cá. Eu gosto de estar no meio. Né? E acho que hoje é um valor que todo mundo deveria ter. Né? Hoje se defende coisas de um lado e do outro, independente de razão. Fica no meio, olha o que tem no meio. E no meio você olha, tem coisa boa para esse lado e tem coisa boa para aquele lado. E aí acabou. Se você está no meio, você consegue olhar para os dois lados. Se você está no lado, o outro lado está muito distante. E você não consegue olhar. Então, se você está no meio, você vai pegar. E no meio, né, se você está no meio, se você conseguir, né, começar a sair muito da pista, né, acho que um carro é uma boa analogia, você vai acabar batendo no acostamento ali, no meio fio, no que você for, né? Então, né, se tiver acostamento, você pode até ir no acostamento uma hora e voltar, se não tiver nada, mas pode dar um problema.
Então, eu acho que, para mim, o grande caminho foi sempre tentar equilibrar. Foi sempre não colocar demais as coisas acima das outras, né? É sempre aquilo que eu falei, um valor, né, desse equilíbrio é você estar sempre orgânico, né? E claro que tem movimento. Você pegasse, quando eu montei a empresa, como eu falei mais antes, teve um sacrifício, teve uma coisa em que eu botei aquilo acima das outras, né? Em determinado momento, né, você tem uns filhos pequenos e tudo, e eles ganham uma grande, né, tudo você faz em função daquilo, né? Então você tem momentos em que, né, você não está, né, você puxa, pesa para um lado, pesa para o outro, né? Só que o que é importante é você ver o que você quer realmente e não ter, eu acho que isso é um bom conselho, você não ter, eu esqueci o Nintal falar disso, né, de você não ter desejo demais, sabe? Quando você entra numa paixão, né, a paixão é uma coisa interessante, né? Todo mundo, né, não sei se todo mundo, né, mas muitos de nós, né, já nos apaixonamos, né? Eu certamente sim. E a paixão, ela tem uma característica interessante, ela te cega um pouco. Quando eu estou muito apaixonado, pode ser por uma pessoa, pode ser pelo Wing Chun, pode ser pelo trabalho, pode ser pelo que você quiser, né? Pode ser por um hobby. Você começa a não ver os defeitos, não ver os problemas. Você quer que as pessoas sejam compreensíveis porque você quer fazer aquilo. Então, quando eu entro eu quero, porque eu estou apaixonado por aquilo, eu tenho uma tendência muito forte a desequilibrar. Eu tenho a tendência a perder a razão e exagerar. E quando eu exagero, eu perco as outras pontas. Eu fortaleço isso aqui e eu enfraqueço demais. E quanto mais eu entro, às vezes, numa coisa, mais eu vou fortalecendo aquilo e mais eu vou enfraquecendo. E aí eu quero volta um pouquinho mais, minha mente está lá. Então, de alguma forma, você tem a mente, né, o espírito e o seu compromisso fluindo o tempo todo, sem a dedicação absurda, uma dedicação equilibrada, é o que permite que você mantenha no longo tempo, né? Quantos irmãos Kung Fu, né, a gente falou de jornada, deram tudo pelo Wing Chun e não estão aqui. Voltam, às vezes não voltam e saem de novo. Por quê? Porque não conseguem falar assim, poxa, né? Muitas vezes, pô, né, o Sirim podia ter fazendo mais, poxa, a gente está aqui se matando, ele não fez isso, né? Mas sempre foi uma escolha consciente. Né? Por quê? Porque existe um limite para você continuar. Eu quero continuar numa estrada. Né? E você, às vezes, sair dessa estrada o tempo todo, uma hora você nunca mais volta para a estrada, entende? Porque aquela estrada começa a ser muito esburacada para você. Então, você equilibrar sempre, não deixar sair demais. É como eu sempre me organizei. Né? Sempre tentar estar no caminho. Né? Precisou? Obviamente, você precisa ir para o radical, para lá, para cá, né? Você fazer muito num determinado momento faz parte da vida. Né? Por um problema de saúde, por um momento da vida. Né? Você não fazer é um erro. Né? Você não desequilibrar, nessa hora é desequilibrar. Mas, se você está desequilibrado o tempo todo, pô, agora eu estou desequilibrado porque eu estou no conforto, agora eu estou desequilibrado porque eu estou no romance, agora eu estou desequilibrado por causa do trabalho. E eu não consigo enxergar, né, de uma maneira saudável essa vida que está sempre fazendo essa média dos desequilíbrios para estar equilibrada. Então, acho que se você mantém, né, você foge, né, e volta, né, você não pode perder o rumo. Está sempre seguindo a mesma estrada e você dá os seus passeios, né? Sai, volta, mas sempre com as coisas, né, de alguma forma dentro do seu campo. O Sifu teria dito sobre o BioD que o pessoal associa muito à emergência, quando você sai do caminho e volta. Né? O BioD também é ficar parado quando tudo sai dos trilhos. Sim, é legal. O próprio BioD, eu cada vez vejo menos como, né, como uma coisa... Ele tem, né, essa energia do fogo, né, essa coisa mas se você pensar... Eu pensava antigamente, assim, o Chan Kil, né, para quem não acompanha o 21, o BioD é o terceiro nível, né, de mãos livres. Né? Os outros 3 níveis depois são o boneco de madeira, o bastão e as facas, são níveis de refinamento. Os 3 principais conteúdos estão ali. E eu achava que o Siu Nintal era você, né, mas criancinha, o Chan Kil era a vida bonitinha e o BioD eram os intempéries. Mas, de alguma forma, hoje eu já vejo que o BioD é a vida. Né?
Porque tá sempre tendo um intempérie ali, aqui um negócio. Então, o Bill você tem que lidar, é o dia a dia. Né? É quase como o Chankil, que é o anterior, ele fosse o acadêmico. Se o mundo fosse perfeito, seria mais ou menos assim. Só que não é perfeito e está longe de ser. Nunca vai ser, sua vida nunca vai ser perfeita. Então, o Bill, para mim, ele saiu dessa ideia da emergência, né? De uma certa forma, porque a vida é feita de pequenas emergências, pequenas coisinhas, das menores que sejam as maiores, são emergências, né? Eu me lembrei agora, falando de emergência, me lembrei da coisa mais boba do mundo, e vou falar, só porque eu me lembrei, né, de Bill. Eu me lembro com a Luana, minha filha pequenininha, na beira da cama, ela no meio das minhas pernas, ela quase, sei lá, um aninho e pouco, eu sentado na beira da cama e ela, no meio das minhas pernas, ela deitada de costas para a cama e minha perna atrás dela. E ela fez assim, se jogou para trás para cair de cabeça. Nossa. E aí, né, instantaneamente, eu baixei a perna, amorteci ela com a perna e joguei ela de novo, né, de cara no colchão. Não aconteceu nada, ela não entendeu nada. Mas me marcou muito, porque eu falei, poxa, né? Um momento feliz, eu estava ali brincando com ela se jogou para trás, né? Podia ter sido mais cuidadosa. Mas a gente sabe que, né, você não consegue estar 100% do tempo, né? Estava atento, tanto que eu consegui fazer o que fiz. Mas poderia ter sido um acidente, né? Então, a vida está sempre, né? Da coisa mais boba pode acontecer alguma coisa. Então, você está atento, você está junto, e você está vivendo sempre pronto para poder abraçar o que aconteceu repentinamente, é importante, né? Eu acho que faz parte. Vou dar um exemplo engraçado que eu me lembrei agora, né? Né? Quem não sabe, eu tenho uma cachorra aqui, tá, né, grande. Tu tá velhinha já, tá com 11 anos, né? Chama Minara, que é uma personagem do meu livro, né? Mas isso é outra história. E eu passei com ela diariamente, ela precisa passear diariamente, né? E aconteceu 2 cenas, né? 3 cenas curiosas de cachorros que avançaram, né? Cachorros que se soltaram, ou que o dono displicentemente achou que não ia acontecer nada e estava com ele solto, mas 3 cachorros. Foram 3 situações bastante esdrúxulas e engraçadas, que elas me lembram do Kung Fu da pequena emergência, né? Eu me lembrei por causa da emergência boba da vida. Você tá ali passeando, feliz, num ambiente dentro do condomínio totalmente, né, hóspito, né? Sem acontecer nada, bucólico quase. Né? Eu conversando com meu irmão, né? Normalmente, muitas vezes, né? Em 2 casos deles sim, e o cachorro avançou, né? E foi engraçado, tipo assim, o que eu fiz? Eu avancei com o cachorro, num eu avancei, né? Eu chutei o cachorro, desculpa, pessoal, mas eu chutei o cachorro, né? E não aconteceu nada, né? Outro, o cachorro veio, e aí tive que ler, num segundo você fala assim, o que eu faço? Porque minha cachorra não vai reagir muito. Talvez ela vai se machucar, não vai dar certo. E aí não avancei, foi curioso, não avancei, eu falei, aí li no olho do cachorro, né? Podia ter dado tudo errado, tá, gente, né? Mas deu certo. Eu olhei e falei, pô, esse cachorro aqui tá brabo. Eu falei, eu vou latir pra ele também. Eu avancei, fiz, gritei com o cachorro, ele falou, opa. Eu tava indo pra aquele menorzinho, ver esse grandão, ele se assustou, recuou e fez. E veio um segundo, o segundo era muito grande. Ele veio assim, eu falei, putz, grilo. Eu falei assim, né? O outro ainda falava assim, dava para brigar com ele. Eu falei, vai dar problema. Mas eu olhei e falei, pô, eu acho que esse cara aí, não sei se ele é tão do mal, não. Não sei se ele tá tão nervoso. E eu vi e falei, e aí, rapaz? E brinquei com ele, me joguei lá. Aí ele começou a brincar comigo. Ele veio para avançar na minha cachorra, ele realmente tinha, né? Depois ele rosnou para ela, ele realmente foi para atacar ela. Na hora até achei que não, mas não tinha como saber. Eu brinquei com ele e tudo acabou bem. Então são histórias bobas, né? Mas eu quis lembrar dessas coisas que aconteceram há muito pouco tempo, então estão na minha cabeça, que mostram que você está sujeito, né? Não foi nenhum caso sensacional, pô, um assalto, né? Tem histórias muito mais legais que essa, mas acho que eu quis mostrar essas exatamente, que são histórias bobinhas, mas que mostram que, de repente, né, você poderia, né, poderia estar todo mordido, podia ter acontecido várias coisas. E, de alguma forma, o Kung Fu ajudou ali a você ter um espírito que você precisa ter o tempo todo. Então, a vida é cheia de pequenos buildis, né, que é na emergência, porque o tempo todo vai acontecer. Isso aí, mais um pouquinho. Que a gente foi para Buenos Aires, acho que 2018, né? Uhum. E a gente foi conversando isso no avião. E eu falando, não, sim, eu acho que a vida é buildi, porque tudo eu errado. discordei. Você discordou.
Viu? Eu não tô mentindo. Eu falei que há pouco tempo eu falava que... Então, aí você falou que era o John. Não, eu acho que a vida é o John e tal. Aí eu conversei com o Sifu. Falei, não, eu tava conversando com o Sifu, que eu acho que a vida é meio BD e tal. E Tu não pode falar que talvez eu tenha dito isso. Né? Calma. Aí eu vou emendar as duas coisas. Aí o Sinrin Léo falou, não, que ele vê a vida como o John e tal. Aí o Sifu, não, mas é claro, é o Léo. Ele analisa tudo, ele vai pegar cada detalhezinho. Isso o John é ideal pra ele. Então a vida é o John pra ele, entendeu? Eu falei, faz sentido. Ele lê de um jeito, eu leio de outro. E aí eu queria ligar, assim, falou de nome Kung Fu, né? O meu tem o Yao. O Yao é amigo, né? Tipo, tudo que tem relacionado a amigo ou companheiro vai ser Yao em chinês. E o Yao, ele é uma linha que normalmente se associa à vida, um traço e um ideograma que normalmente representa a repetição. E eu ficava assim, batendo cabeça com ele, né? E não faz sentido, porque não tem... Se você olhar os radicais, não são radicais que têm significado, vamos dizer, por si. Aí o Antunes me deu esse presente, ele falou assim, não, Silvio, olha só, a vida é um encontro que você tem várias vezes com os amigos, entendeu? E é muito legal estar aqui de novo em 2023, 5 anos depois, e você trocar a sua versão, para isso que estamos juntos, né? Isso para mim é a magia do Baici, de ser vitalício, né? Que a gente se encontra várias vezes, a gente tem rusgas, tem diferenças, e aí a gente vai se atualizando a cada encontro que a gente tem. Exato, e acho que isso aí, você falou, é bonito demais, achei a mensagem assim... Né? Vou ficar no coração com essa tua mensagem do teu significado, que eu achei realmente bem poético e bem profundo. Mas acho que a ideia faço questão de ressaltar essa ideia dessa mudança. A gente está lendo, né, tu vê, foi 2018, né? Eu já era mestre, né? Já tinha uma experiência grande de vida. Mas, né? Como eu falei, a análise da vida acontece o tempo todo. O cara bobo é aquele cara que não muda nunca. Não, pô, eu sou assim, minha vida toda foi assim. É claro que você tem naturezas suas que são difíceis de mexer, ninguém está discutindo isso. Mas a gente tem que estar sempre reanalisando, falando, pô, isso aqui que eu achava tão legal, né? Tecnicamente mesmo, várias coisas. Pô, isso aqui era legal pra caramba, mas não é tão legal assim. Tem furo aqui. Né? Então, acho que é bacana. Eu não me lembro de eu ter falado isso do John. E engraçado, eu não me lembro, né, de... em algum período da minha vida, ter ficado elaborando que a vida era o John, mas... Não, talvez foi porque naquela conversa... Sim, provavelmente foi uma coisa que eu fiz naquela conversa. Eu nunca tinha parado, né, para pensar, e quando você falou, eu dei um contraponto. Mas é bacana você trazer para mim essa memória, e é mais bacana ainda ver como é que hoje eu vejo diferente o que eu via naquela época, né? Então, eu fico feliz, e como você falou, bacana da gente poder estar compartilhando essas atualizações o tempo todo, né? Versões novas de nós a cada ano. Bom, sim, eu estou me encaminhando aqui para a minha última pergunta. E nessa última pergunta eu queria fazer uma alusão ao nome do nosso programa, né? Que é o seguinte, a gente vem falando desde o início sobre o quanto os irmãos Kung Fu admiram você pela sua dedicação a buscar um entendimento inovador, criativo, né? Sobre tudo que você aprendeu e sempre amadurecendo em busca dessa excelência que você falou. Porém, um dos pilares da nossa linhagem, o principal é o provimento de vida Kung Fu. E eu queria saber de você duas coisas. A primeira, né, se você acha que pesar demais a mão, já que a gente falou tanto em equilíbrio, na vida Kung Fu, de alguma maneira traz prejuízos para a experiência marcial, para esse entendimento e vice-versa. E, no final das contas, para que serve, afinal, desenvolver o Kung Fu? Né? Então, o quanto que conflita a vida Kung Fu com a experiência marcial e para que serve, afinal, desenvolver o Kung Fu, né, na sua opinião? Uhum. Acho que você usou uma palavra que sempre que ela está na frase, ela já dá a resposta, né? Você falou demais. Né? O pesar já tem um peso, e quando você fala pesar demais, né? O peso, obviamente, está demais. Então, qualquer coisa que você está no demais, ele está saindo do equilíbrio. E o equilíbrio significa exatamente você ter as partes em medidas iguais. E o que é? Em medidas iguais que não são iguais. Isso que é o bacana. Porque para cada um, pelas naturezas e características, elas vão ser diferentes. Então, de um você vai ter que puxar mais a vida Kung Fu, porque ele precisa daquilo. Porque ele está preso demais no aspecto técnico. Do outro é o contrário. Então, essa ideia de você poder ter esse equilíbrio, que foi, né? Acho que foi legal, porque acaba que o programa inteiro a gente falou de equilíbrio, que é uma palavra que eu gosto muito. Esse equilíbrio ele tem que ser alcançado juntando
proporções diferentes das duas coisas e em momentos diferentes. Pode ser que hoje você precise mais da parte técnica da vida Kung Fu e amanhã mais da vida Kung Fu da parte técnica. Porque elas vão naturalmente se desequilibrar. O que você não pode é abrir mão das duas coisas, de uma das duas coisas, e nem deixar que elas desequilibrem demais. Porque se a gente dá, como você usou o termo, um peso muito diferente, não vou nem usar demais, mas muito diferente para ambas, você gera um desequilíbrio natural. Então, eu falei, é dentro da sua natureza como é que você equilibra isso. Você não pode abrir mão. Né? O que é importante falar? Né? Você tem uma parte, né? Eu diria que são quase... Tem uma espécie de estágio, que acho que é bacana a gente falar em estágio, não de estágio de estagiário, né? Mas de estágio de etapa, em que você, tipo assim, você tem a parte marcial, que é uma coisa que a gente faz, que é uma arte marcial. E como eu falei já algumas vezes, vocês estão carecas de saber, a gente tem um elemento que é o Tissal, por exemplo, né? E toda a prática, que ela, né, diferente de outras artes, de novo, né? Respeito e gosto de todas elas, mas, né, você não tem que ser mais forte, mais rápido, nem sobrepor o outro. Você tem que escutar o outro, você tem que conviver com o outro. Então, na essência da marcialidade do Wing Chun, está o convívio. Tá? Em você usar o outro, né, para você ter uma relação, mesmo que seja de luta. Você não desconsidera nunca o outro. Você não sobrepuja o outro. Você usa o que ele te oferece. Ele te oferece a vitória e você usa aquilo de maneira inteligente. Então, esse cara é, para mim, uma ferramenta, a ferramenta mais básica para você conseguir entender esse todo. Por quê? Porque você está num ambiente de pressão, né? Como eu falei, a gente não faz culinária, né? Que eu também gosto, gostaria até de aprender a ser um chefe, né? Um mestre cuca. Mestre cuca não usa mais, né? Coisa de velho. Né? Mas a gente usa arte marcial porque ela te coloca, né, no meio de uma situação crítica. Né? Por mais que seja simbólico, né, tem o seu peso. Né, que você não pode pesar demais, mas tem um peso de você estar em conflito com o outro. Por mais, né, que vai fazer, eu e o Thiago praticar, existe, né, por mais amizade que a gente tem, existe um mínimo de tensão e que é importante que exista. Então, eu não posso abrir mão disso. Quando eu abro mão disso, eu estou abrindo mão da primeira ferramenta que dá vazão para as outras. Então, se ela é mal colocada, por isso que a gente fala do equilíbrio, ela acaba ficando realmente deixada de lado. Porque se eu não entendo que eu preciso dela para as outras, eu fico com ela em desequilíbrio, é como eu vejo. Então, eu acho que ela é importante que ela esteja forte, porque ela é chão para outra. E aí a vida Kung Fu, né, quando ela vem, ela já começa a ser uma extrapolação disso para um ambiente, né, em que você está aprendendo com o seu Sifu, numa vida, num cotidiano, né, em uma relação do dia a dia. Então, ele já sai do ambiente marcial, como eu falei, para o ambiente do dia a dia, mas ainda junto às pessoas, né, do seu ambiente marcial, que passam sempre pessoas da sua vida. Né? É onde ele faz o elo da arte marcial com a vida. Né? E, por fim, tem a vida. Né? Tudo isso é vida. Mas, se a gente quiser separar, sei lá, qual filósofo separa isso bem? Fala para mim, Thiago. Essa separação. Nenhum? Deixa para lá. Eu só leio os monistas, é difícil. Mas se a gente quisesse, né, separar direitinho, a gente poderia separar esses três estágios. Isso aqui tem uma coisa que é muito específica, que extrapola para uma coisa menos específica, mas que faz parte da vida, mas ainda é uma ferramenta para a vida. Né? Embora cada vez mais elas vão se misturar, principalmente a vida Kung Fu e a vida, né? Eles ainda estão dentro de um ambiente de aprendizado. Ainda tem uma coisa, quando a gente fala ambiente de aprendizado, significa que eu estou aprendendo para usar aonde? Na vida. Então, esse estágio é mais primitivo, mas é fundamental para você chegar no outro e do outro extrapolar para o outro. Se eu não consigo extrapolar da parte técnica para a vida Kung Fu, eu não vou conseguir fazer para extrapolar para a vida. Se eu não consigo extrapolar, eu não consigo ver essa ligação, eu não consigo também da vida Kung Fu também levar para a vida. Eu começo naquela excelência, aquilo tudo que a gente falou, ele acaba virando a própria vida Kung Fu, a própria vida, que também não é. É também. Né? Eu não estou querendo ser paradoxal, não, mas acho que a gente precisa entender como é que essas coisas se misturam e ao mesmo tempo se separam. É aquela história que eu gosto muito. É igual, mas é diferente, mas é igual. Então, como é que eu misturo isso? Como é que eu entendo esse mix na vida? É o fundamental. Né?
quanto mais eu tenho uma vida Kung Fu rica, mais ela se aproxima da própria vida, né? E a ferramenta nisso está onde? Está na parte realmente do... Né? A grande ferramenta de buscar excelência, de tentar se aprofundar, de fazer, ela não está na vida Kung Fu. Você não precisava ter Kung Fu, você precisava ter uma pessoa que você seguisse para qualquer coisa, né? E que é válido também. Mas acho que a gente escolheu ter uma ferramenta, e essa ferramenta é o Kung Fu. Então a gente não pode abrir mão, né, de ter esse conhecimento. E aí perguntando, né, respondendo sua pergunta, que foi para que serve o Kung Fu? O Kung Fu serve para tudo, né? Para quem não sabe, a gente escreveu um livro, eu escrevi um, o Thiago escreveu outro, né, na nossa titulação, né? A gente teve que escrever um livro, fez parte, né, uma parte importante da coisa. E o meu livro se chamava Wing Chun, um sistema para tudo, né? Porque o Wing Chun ele serve literalmente, como eu tenho batido aqui na tecla, para fazer qualquer coisa. O domínio dessa arte ela vai te ajudar em qualquer coisa da vida. Ela sozinha não faz nada, mas ela é uma ferramenta para você se aperfeiçoar como ser humano, para você enxergar as coisas de um jeito diferente, para você buscar ter coerência, excelência. Então ela vai se aplicar a tudo. Se você consegue se relacionar com alguém e escutar ele enquanto você está lutando com ele, está com uma faca na mão, né? Está com um livro que seja, um bastão, né? Você está com uma arma, está com alguma coisa. E vocês estão, por mais que seja um ambiente controlado, se degladiando, e você consegue estar com ele, escutando ele, considerando ele o tempo todo, você vai conseguir extrapolar isso para outras coisas na vida. E com isso, né, a própria análise do próprio sistema, se você estuda bem o sistema, você vai ver como ele vai emendando uma coisa ou outra. Você fala assim, por que está faltando aqui? Então, esse exercício de ir e vir no sistema, como o Thiago falou, de olhar para frente e para o passado, né, de estar unindo isso tudo, é o que vai te dar essa sustentação para que o Kung Fu sirva para exatamente tudo. Como eu falei, é para criar filho, é para, né, estar com seus colaboradores na empresa, se você, né, tem um gerente, para você se relacionar bem com ele, para você se relacionar com o cliente, com o teu fornecedor, com o teu avô, com o teu pai, com tua mãe, com o teu filho, com o teu primo, com o teu amigo. Serve para tudo, né? Você buscar essa integração total. Acho que o Wing Chun diz isso, ele te dá a ferramenta para isso. Então, eu fico muito tranquilo em dizer que o Kung Fu serve exatamente para tudo. E um pouco mais. Temos um episódio? Temos um episódio. Tem alguma pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito e a gente não fez? Tem algo a dizer? Olha, acho que passou rápido. Para mim, fiquei satisfeito de estar aqui, né? Muito feliz mesmo. Foi excelente para mim estar revivendo, né? Atualizando com meus amigos, né? Apesar da gente se ver, né? A gente, de vez em quando, né? O Thiago Pereira, a gente se vê com bastante frequência até. Mas eu acho que não preciso de novas perguntas, não. Estou satisfeito aí com o que vocês me entregaram. Foram ótimas perguntas e fico feliz de poder compartilhar com vocês. Bom, queria agradecer sua presença, sim, né? Porque é muito importante a gente poder ouvir você, né? A nossa produção, um dos subtítulos, né, que talvez você tenha recebido era O Misterioso Mestre de 12ª Geração. Essa seria, né, uma pergunta, né? Por que eu sou misterioso, né? Porque você tem um caminho muito singular, muito característico, né? E então acho que esse episódio ele vai ser importante, inclusive, para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho de como você pensa, como você aborda o sistema Wing Chun. Legal. Eu vou deixar só como no ar, né? Quem sabe vocês me convidem uma outra vez. O tema que você falou agora, eu me lembrei de um tema que eu gostaria de falar, mas a gente não vai falar hoje, né? De como é que é. Se vocês quiserem, depois vocês cortam, né? Se acharem que é inapropriado, tá bom? Mas o que eu ia brincar é que era a história que eu gosto de falar sempre da preguiça, né? Como a preguiça pode ser usada para o bem. Então, e a velhice também. Fica para uma próxima. A gente vai convidar você para um episódio especial de análise de filme, né? Começando pelo Último Jedi. Não, E esse tipo de coisa que só com uma relação com o Fu permite, né? O Thiago pode gravar. O Último Jedi. Tá, pessoal? Gostaria de deixar publicamente, né, que é o nosso grande ponto de discordância. É esse filme horroroso que ele gosta, né? Desculpa a sinceridade, Thiago. Mas ele tem seus motivos para gostar, né? E eu tenho, acredito piamente, muito mais para não gostar. Tá bom. Tá ótimo. Queria agradecer também, sim. Foi um prazer te receber. Já está cozinhando para fazer isso há muito tempo.
Que bom que você pôde vir agora. Fica o convite para a próxima. Eu tinha mais umas 2 perguntas que eu também deixei para depois. Então, já certamente tem mais um episódio. Agradecer também aqui ao Betamax, ao Fábio hoje que está na mesa. Agradecer também a você que está na audiência. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do podcast Vida com Fu. Até mais. Até a próxima. Obrigado, pessoal.